Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Conversas Sustentáveis. A gente está na 5ª temporada. Se você é um desavisado, nós estamos no 3º episódio e agora a gente vai falar sobre ESG, né? Essa sigla que está na moda, todo mundo agora falando e que cada vez mais vai ficar nas empresas. E quem vai conversar hoje com a gente é o Sérgio Finger, ou Serginho, cofundador da Trashin, e a gente vai conversar sobre ESG e como é que é esse mercado, se funciona, se não funciona. Tem gente que acredita, tem gente que fala que funciona de um jeito. Serginho, por favor, te apresente para quem não te conhece. Quem não sabe, o Serginho já gravou com a gente, mas se não ouviu o episódio, ele vai se apresentar aí para a gente. Opa, obrigado, Wagner, mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aí com vocês, né, falando de um tema que a gente gosta muito e está aí, né, aproveitando esse mercado que foi criado e que está surgindo, né, e expandindo cada vez mais. Para quem não me conhece, eu sou um dos cofundadores da Trashin, como o Wagner comentou. Atuei bastante tempo na área de tecnologia, já fui sócio de agência de marketing digital e estou como CEO aí da Trashin, tocando a área de parcerias estratégicas há quase 4 anos e meio aí já na empresa, desde a origem lá do MVP até o crescimento que a gente atingiu aí nesse mercado. Então é um prazer estar aí com vocês, espero contribuir de alguma forma. Show de bola! Serginho, vamos direto ao ponto, cara. ESG, o que é ESG? Por que ela vem para entrar no mercado? Por que a gente fala que está no mercado financeiro? Puder nos explanar para a galera entrar no beabá da sustentabilidade. Bom, vamos lá. Essa sigla, né, que o pessoal adora criar siglas novas, né, mas ela é bem simples, né, são 3 letras aí que dão referência ao lado ambiental, né, o E, o S de social e o G de governança. Mas basicamente eu gosto de dizer que ela é relacionada à gestão de riscos, né? Então ela basicamente dentro das empresas ela serve para a gente olhar os riscos ambientais, sociais e de governança, transparência aí dos números, indicadores e tudo mais em relação com o mercado, parceiros, stakeholders, como a gente reduz esses riscos. Então ela serve para a gente olhar esses fatores todos e ver como a gente agrega valor cuidando dessas partes, dessas pontas aí. Então, hoje, né, o que as empresas têm olhado é como eu consigo me relacionar melhor com essas 3 frentes, agregando valor no meu produto. Basicamente é isso, fazendo uma gestão de riscos adequada em cada frente. E aí, como tu comentou, né, ela surgiu lá na ponta financeira, né? O pessoal gosta de, não, é sustentabilidade, é meio ambiente. Não, ela surgiu lá com o pessoal provocando as agências financeiras a como ser mais sustentável, sem tirar, né, claro, o foco aí da rentabilidade, do crescimento econômico. Perfeito, trazendo isso pro meio dos negócios, era assim, como é que a gente vai atiçar investidores e o mercado a falar dessas pautas? Ou seja, trouxeram essa questão, como o Serginho falou, da gestão de risco. Eu ia dar um exemplo que é claro em relação à Tesla, mas eu vou falar de um mais recente, que é o da Shell, que a Shell agora fizeram um cálculo que teria um prejuízo, né, por causa do vazamento de óleo e tal na África. Segundo a ONU, é um valor equivalente a $1 bilhão por ano. Acho que, se eu não me engano, por 25 ou 30 anos que eles teriam que pagar para poder compensar essa falha. E isso é ESG, isso é o risco do negócio, isso é a parte reputacional da empresa. Nenhum investidor, nenhum shareholder quer ver a sua empresa numa manchete como essa, e com certeza isso traz uma vazão, um novo olhar, que se fosse pensar alguns anos atrás, nem teria tanta relevância quanto tem. As empresas que fazem, que tu vê assim, Serginho, que tu tá na prática aí lidando, tu sente que elas estão aplicando o ESG de verdade, ou elas, assim, estão começando a olhar um movimento e primeiro se adaptar, ou assim, que nem eu já vi, assim, uma empresa, empresa grande, de grande porte, a gente botou energia solar, a gente é ESG. Daí eu falei, cara, não é tão assim, né? Não, exato. Não, acho que tem os dois lados aí da moeda, né? Tem empresa que sim, está fazendo por propósito, por valor e porque entendeu que isso traz valor para o seu produto ou para o seu serviço,
tá? A gente tem convivido com várias empresas que a gente vê que, né, estão dispostas a investir. Né, muita gente diz, não, eu vou gastar mais. Não, tu vai investir para tirar lá na frente, né? Eu acho que o ESG ele tem que ter esse foco aí de investimento para rentabilizar lá na frente através de uma valorização do produto, de um relacionamento melhor com o consumidor, com o mercado, com os investidores. E tem empresas que aí sim estão gastando. Estão gastando porque eu quero melhorar minha imagem, mas não está preocupado em reverter o impacto que ela tem, seja em qualquer uma dessas pontas. Tu trouxe aí o exemplo da Shell, a gente tem um exemplo até mais recente, que é das americanas, que tem a ver com governança. E a gente fala muito em ambiental e social, quando fala do ESG, e esquece um pouco a governança. Transparência nas ferramentas, no balanço, nos indicadores que passam para o mercado. Então, acho que isso acaba mostrando aí o impacto que tem quando a gente não faz a governança bem feita com a transparência que tem que ser. Então, tem empresas sim que investem, a gente tem visto isso, e aí tem que vir top-down, a diretoria tem que comprar, o C-Level tem que comprar e dizer, não, esse é nosso propósito, é isso aqui que a gente vai fazer no médio e longo prazo, porque a gente vê que quando são ações de curto prazo, vou fazer uma ação de logística reversa só para dizer que eu estou fazendo, ou porque tem uma lei específica, isso acaba sendo o que um conselheiro nosso chama aqui de ESGB, que é o bullshit, que aí a gente está fazendo só para inglês ver e não porque virou realmente gestão de risco da empresa. Verdade. Essa questão das americanas, ela entra numa pauta que eu digo e já conversei com alguns contatos em relação a isso. O quanto tu pode comprar as coisas no Brasil, ou na verdade global, né? Mas se a gente trazer para quem fazia esses relatórios da PwC, que executava, que foi a mesma que disse que estava tudo ok na Petrobras, né, enquanto ela foi saqueada lá na Petrobras, e diversas outras questões. E será que o mercado não começa a descrer que de fato existe ESG, ou existe o mercado que está sendo bem pago para dizer que aquela empresa é ESG? Até só para fechar aqui, conversando com um parceiro, também não vou abrir nome, de uma grande multinacional listada aí, top 5 de sustentabilidade global, foi vice-presidente e tal. Ele falou, Wagner, vou te dizer, nossa empresa se preocupava e tal, mas metade era greenwashing. Sim, perfeito. Não, acho que por isso que eu tenho visto surgir cada vez mais startups, negócios, que trazem indicadores, índices, formas de avaliar cada vez mais auditáveis pelo consumidor, e não necessariamente pelos auditores que a própria empresa contrata. Eu acho que está perdendo um pouco a credibilidade, se a gente pegar as Big Four, e todo mundo aí, acho que, claro, esses caras têm todo o processo deles, têm muita credibilidade no mercado ainda, mas cai em descrença quando acontece escândalos desse tamanho. Até onde é corruptível um sistema desse, até onde a gente confia ou não na empresa, o que realmente é propósito, que é marca. Então, o ESG, eu acho que como ele une várias pontas, eu consigo avaliar se a empresa realmente tem um relacionamento com o meio ambiente, com o entorno, com a comunidade, tem indicadores para mensurar isso, como é que é o lado social com o trabalhador, com a cadeia de fornecedores. Tem muita empresa aí que tu pega, tem um trabalho maravilhoso de logística reversa, de sustentabilidade, reduz não sei o que, embalagem, mas como é que é o relacionamento dele com o trabalhador lá dentro no dia a dia? Aí tu vai lá numa plataforma que avalia isso, tá todo mundo estressado, todo mundo querendo sair, o ambiente é horrível, ninguém consegue ficar. Então, isso também impacta o ESG. E a questão da governança, o relacionamento com o investidor, com o mercado, com a transparência essa de onde está sendo investido, o tipo de escândalo que está envolvido, porque isso o pessoal não hoje ainda acho que não internalizou em relação ao ESG, mas ele traz novos mercados. Um dos grandes ganhos de investimento em ESG é acessar novos mercados. Eu trazer a confiança para que eu possa buscar investidores de fora ou para que eu possa comercializar em outros países que têm legislações talvez mais específicas e mais abrangentes ali em relação ao Brasil, por exemplo. Aqui eu consigo fazer um monte de coisa ambientalmente. Lá na Europa, não. É outra pegada. Então, se eu mostrar aqui que eu estou bem, que a galera gosta, que realmente eu tenho um trabalho, uma Natura facilmente acessa outros países porque tem essa pegada. Talvez outras empresas nem tanto. Perfeito. Se a gente olhar essa pauta do ESG, a forma que a gente tem o risco envolvido nesse... quando eu tenho a ciência, não, ESG é o meu risco, é o que eu estou assumindo para o mercado das minhas ações. E quando eu converso, às vezes, com alguém que é da gestão,
Mas os relatórios. Mas a grande verdade é que não existe a leitura, vamos dizer, entre aspas, dos relatórios. Hoje o mercado é investigativo. Mas eu faço isso para a sociedade. Então tá, deixa eu lá conversar com o pessoal da tua sociedade, lá da tua comunidade, ver se eles acham isso aí que está no teu relatório. Vou ali perguntar para o cara, não, é verdade que a empresa impacta? Eu não acho isso aqui. Eu não sei quem é que falou. E aí as pessoas descobrem. E o greenwashing, de fato, vai acontecendo por investigação. O banco, quando vai fazer uma análise, ele vai perguntar como é que foi feito. Exato. Com base no quê? Então, às vezes as empresas ela acabam se guiando muito por esse relatório. Eu acho que eu já comentei aqui no podcast, e tem uma conhecida minha que ela avalia as questões do EASY, né, das empresas. E para quem não sabe, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3. E ela falou, Wagner, quando a empresa vem perfeito o relatório, eu já descarto. Ela falou assim, não existe, cara, assim, nenhuma empresa é perfeita, e isso é muito bom frisar, eu já falei, mas é muito bom frisar, porque é a questão de buscar a melhoria. Exato. É uma constante evolução, mas não tem por que tu maquiar algo que é novo, que tá todo mundo começando agora a olhar, né? Perfeito. Quando a gente vê esses indicadores, né, as certificações, Sistema B, lixo zero, né, o EASY, enfim, né, esses índices todos, é como tu falou, quando chega a perfeição, não, peraí, tem todo um caminho a ser trilhado, alguém, né, mesmo que já seja uma empresa centenária, ainda tem pontos a melhorar, né, a se estabelecer, então a gente está sempre buscando essa evolução e realmente, quando o pessoal chega muito perfeito, não, é porque ou não entendeu o que tem que ser feito em cada esfera, né, ou porque está querendo maquiar algum problema muito grave ali. Então, realmente, a gente também ajuda nessa ponta. E outra coisa que eu tenho visto são as associações entre empresas, né? Por exemplo, a empresa vem trabalhar com a Trechin porque a Trechin tem uma imagem no mercado, né, que o pessoal confia. Então, grandes empresas se associam com a Trechin também para absorver um pouco dessa imagem e para que a Trechin garanta para os consumidores que realmente o que ela está fazendo é o ideal para a gestão de resíduos, para a logística reversa, que é o setor que a gente atua. Né, se vai no setor energético, enfim, né, tem outras frentes aí, outras empresas que trabalham. Então, acho que isso também, né? Quem é que está dando essa transparência? É alguém que eu confio? Né? É uma PwC ou é a Trechin que eu confio mais porque está aqui perto, conheço o dono, conheço o sócio. Né? Então, tem muito disso ainda, né, que está se formando, mas que eu acho bem positivo para o mercado. Perfeito. Eu vejo que o mercado, e isso é interessante, né? Porque a gente tá acompanhando, né, esse processo desde sustentabilidade e ESG, que existe, obviamente, a falta de profissional qualificado. Eu brinco que a mureta é baixo hoje para quem quer trabalhar na área com sustentabilidade, com gestão de risco na parte de ESG. Mas eu vejo também cada vez mais as pessoas se profissionalizando, buscando, indo atrás de informação, não simplesmente, eu acho isso aqui legal, vamos plantar uma árvore, vamos não sei o quê. Hoje as pessoas de fato estão levando, cara, estou entendendo, então quer dizer que para eu atuar com ESG, eu tenho que ter um economista aqui na minha empresa, eu tenho que ter um engenheiro de produção, alguém que entenda de risco, de fato, que possa fazer toda essa matriz de materialidade que eu vou construir do meu negócio, para poder ter pontos e sim entregar algo tangível para o mercado. Só para a gente contextualizar e aqui para a parte final. O ESG, como tu bem disse, se a gente puder resumir, fazer um resumão, gestão de risco. Ele está atrelado a pequenos negócios, porque quando a gente fala assim, e até eu acabei de dizer, né, voltado a alguém que vai ser um economista, alguém que vai ter uma área específica para isso. Como é que a gente vê o ESG para quem é um pequeno, um microempreendedor? Boa. Ótimo ponto. Claro que, como a gente fala, gestão de risco, quanto maior a empresa, muito maior o risco tomado também, né? Então, ele acaba saltando mais aos olhos, né, em grandes empresas e acaba sendo mais proativamente buscado ali em função do risco que a gente está falando. Mas para o pequeno negócio, né, começar já com essa gestão de riscos adequada e depois ir implementando novas ações e chegar num nível de maturidade muito mais rápido, né, do que a grande empresa, é muito mais fácil. Então, sim, ele traz valores, né, como eu falei, tu consegue atrair mão de obra talvez até mais barata, né, e o teu recurso é escasso. Então, tu consegue atrair mão de obra mais barata se tu tem uma pegada, um propósito, né, que as pessoas querem trabalhar contigo. E isso eu uso o próprio exemplo da Trechin. A gente conseguiu atrair mão de obra abaixo do preço do mercado, qualidade,
né, para fazer rodar a máquina. Depois, quando eu tenho mais recurso, eu vou, né, obviamente, recompensando. Questão de, né, novos mercados, como eu falei, novos consumidores, né, um pequeno negócio. Como é que ele vai concorrer com uma grande marca? Só se ele tiver um propósito muito forte, mostrar que o impacto dele é positivo em relação né, ao concorrente. Então, ele consegue acessar mercados muito mais facilmente, também muito mais rápido, se ele tiver a gestão de riscos ali ambiental, social, né, mais facilitado. A questão da governança, né? Se eu trouxer transparência, eu acesso investidores muito mais rápido também. Né? E, pô, se eu tenho um caixa mais apertado, se eu sou um pequeno negócio, eu preciso de capital para crescer, eu precisar de uma taxa de juros mais baixa, eu precisar de um montante de capital mais alto. Isso, se eu tiver uma governança maior, se eu tiver transparência, se eu tiver o balanço adequado, se eu tiver os demonstrativos contábeis tudo certinho, se eu tiver indicadores para mostrar para o investidor, né, adequadamente, né? E também, de novo, uso o exemplo da Trechin. A gente já passou por várias rodadas de captação. Todas elas foram muito rápido, perto do mercado, mas porque a gente tinha tudo justo desde o início da Trechin. Desde lá do nosso protótipo, a gente vinha trazendo a contabilidade, o ajuste financeiro. Então, sim, traz acesso a crédito. Né? A gente traz acesso a potenciais mentores, conselheiros, né, que querem estar junto da organização e ajudar a crescer o pequeno negócio também, porque eles, né, veem valor naquela marca ou naquela empresa. Então, acho que sim, o pequeno negócio ele tem que olhar para isso. E hoje a gente não pode esquecer, né? O que movimenta o Brasil, né, são pequenos negócios, aí mais de 90% das empresas de CNPJ são micro e pequenas empresas, né? Então a gente tem o potencial sim de juntar todo mundo e fazer uma grande revolução ESG através do pequeno e médio empresário, hein? Perfeito. Pessoal, então, acho que está todo mundo sabendo o que é ESG. Agora a gente pode se comunicar. A proposta, de fato, desse quinto episódio era justamente, dessa quinta temporada, perdão, é justamente colocar as pessoas na primeira folha, a gente indo folha por folha todo mundo, porque estava acontecendo das pessoas falarem, pô, tá indo técnico demais, já tá o cara já falando como é que é a empresa dele, e eu não sei nem o que é ODS ainda. Então, acho que agora a gente vai conseguir colocar todo mundo na mesma página. Também, quem quiser falar mais sobre isso, eu estou no Insta como @WSLopes, no LinkedIn como Wagner Lopes. A gente agora está criando conteúdo de uma forma mais firme, mais precisa, desenvolvendo um e-book também para que as pessoas entendam de uma forma mais clara. Vai para o YouTube também. E, Serginho, agradecer o teu tempo por tu ter passado aí. A gente... Pô, cara, vocês não sabem o que eu incomodei o Serginho pra gente fazer essa gravação. Era a mensagem, ele ficava assim, puta que pariu, lá vou eu de novo. E também, cara, como as pessoas te encontram, como acham a Trechin aí, hora do jabá também, falar de vocês. Boa, vamos lá. Senão o marketing me pega depois, né? Eu sempre esqueço de falar as redes aí, mas Trechin, né? Trechin oficial, tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, né? O nosso site trechin.com.br. Trechin é trash, lixeira em inglês lá, trashin.com.br, fácil de achar. E eu, Serginho Finger, ou Sérgio Finger aí no LinkedIn, também estou super à disposição, né? A gente pode conversar a respeito. E aí, só para deixar uma mensagem final, né? Eu acho que se eu quiser começar com ESG, por onde eu começo, ver o impacto que tu causa em cada uma dessas frentes. O que eu gero de impacto ambiental, social, né? E aqui como governança para os meus colaboradores, para os meus investidores. E começa ali, né? Como é que eu dou mais positividade para tudo isso, reduzo esses impactos aí através da minha atuação. E fico à disposição aí, Wagner. Pode incomodar. É difícil só conciliar as agendas, porque a tua também não é fácil aí. Tá certo. Então tá, pessoal. Valeu quem ficou até o final e a gente vai falando. Valeu, Sérgio. Valeu, abração.